Eu fiz o mestrado em administração na área de recursos humanos, como se chamava. Depois eu fiz o doutorado lá na FEA. Hoje em dia eu dou aula aqui na escola sobre orientação de carreira, gestão de pessoas. E eu tenho interesse de pesquisa sobre gestão estratégica de pessoas, recursos humanos internacionais, né, gestão de pessoas internacional. E também um pouco na área de ensino em administração e gestão de carreiras. Então, em termos de livros de gestão de pessoas, né, até há pouco tempo atrás, a maior parte dos livros que nós tínhamos eram traduções de livros estrangeiros, né? A gente tinha alguns, como o Chiavenato, né, o nosso bom e velho Chiavenato, e o Cesson tinha um livro, mas a maior parte dos livros que a gente usava em graduação, inclusive, eram aqueles manuais traduzidos, como esse aqui, Administração de Recursos Humanos. O conteúdo deles é o seguinte: dividido pelas funções da área, né? Então, desde o planejamento, recrutamento e seleção, treinamento, remuneração. Com o avanço da pesquisa no Brasil, a gente começou a ter alguns desses tipos de manuais escritos por autores nacionais. E um deles é o do Francisco Lacombe, Recursos Humanos, Princípios e Tendências. Ele segue o mesmo padrão desses estrangeiros. Tem a vantagem de ser alguma coisa produzido nacionalmente, então a aplicação, os estudos de casos, os exercícios são nacionais, né? Então isso já é uma coisa muito melhor do que a gente ter uma mera tradução de manuais estrangeiros. Mas a gente também tem coisas diferentes, o que é bom, né? E o pessoal da FEA andou produzindo coisas boas. E acho que foi em 2005 eles lançaram este livro, As Pessoas na Organização, que é diferente dos manuais. Esse livro é diferente porque ele é organizado por temas, né? Então, ao invés de ser as funções da área, esse livro foi organizado por temas importantes dentro de gestão de pessoas. Então, começa com um pequeno histórico da gestão de pessoas no Brasil, né? A gente já tem uma coisa de contexto nacional. Ele passa para a administração estratégica de recursos humanos, gestão de competências, que é da Maria Tereza Fleury, temas como qualidade de vida, da Ana Cristina Limonge, e por aí vai. E no Brasil, e obviamente em alguns outros países também, um tema que tem sido muito relevante é gestão por competências. Foi um tema que teve início lá nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e obviamente com desenvolvimentos diferentes nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, com um desenvolvimento também muito peculiar e um pouco diferente dos demais países. E um tema que vem sendo desenvolvido muito fortemente de uma forma muito bacana. E esse livro do Joel Dutra, que é pequenininho, fininho, mas não se enganem, ele é muito consistente, de uma fundamentação teórica muito importante. Ele é praticamente a Bíblia e ele é utilizado em todos os cursos que eu tenha conhecimento de graduação, dentro desse curso de gestão de pessoas ou recursos humanos, que depende da denominação. Dentro de uma linha mais crítica, né, em relação à gestão de pessoas, o que a gente tem? Um dos primeiros livros foi esse da Karen Legg, que chama Human Resource Management, Rhetorics and Realities. O que a Karen Legg fez que é completamente diferente daqueles outros livros que eu estava comentando? Ela é uma inglesa e esse livro, então, ela faz no início uma retrospectiva desde o que ela chama de personnel management, né, que aqui a gente chamava de o departamento pessoal, né, a gestão na época do departamento pessoal, até o que vem sendo chamado de gestão estratégica de recursos humanos. E depois ela faz uma crítica a esse conceito de gestão estratégica de recursos humanos e questiona se, na verdade, é tão diferente assim daquele velho conceito de departamento pessoal. E ela faz um trabalho muito bem feito de analisar todos os autores que escreveram antes dela sobre a gestão estratégica de recursos humanos, como nasceu o termo, o que eles escreveram. É muito interessante esse livro. Bom, esse outro livro do Sisson e do Story, que também são dois ingleses, The Realities of Human Resource Management, eles também são, acho que, colegas da Karen Legg, mas o livro veio depois.
Eles utilizam muito da crítica da Karen Legg, só que é um livro um pouco diferente porque ele adota a abordagem crítica para as funções de RH. E isso é muito interessante. Acho que também para pós-graduação é fundamental que os alunos tenham essa visão, e mesmo graduação. Aqui na graduação, acho que a gente passa por isso. A gente tem que fazer a abordagem mais positivista, funcionalista, e é importante que se dê também a abordagem mais crítica para os alunos saírem com essa noção, com as duas visões, né? E eles formarem a opinião deles. Esse outro livro, e eu adoro esses autores, que são holandeses, HRM and Performance. Está vendo que eles falam em HRM. Esse livro é recente, é de 2006, se não me engano. Esse aqui trata de um tema que vem sendo bastante pesquisado lá na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, a relação entre práticas de RH, eu vou continuar falando RH porque como eles se referem lá fora, tá? Práticas de RH e desempenho organizacional. Mas o que eu gosto desse livrinho e do trabalho dos holandeses é a perspectiva crítica. Então, esse livrinho especial do Pauwys, ele retoma, ele percorre todo o caminho dos autores americanos e de um inglês, David Guest. Então, ele faz essa revisão da literatura até o momento, né? E ele propõe um novo modelo. E um modelo onde ele utiliza a teoria institucional, então isso é uma novidade. E ele questiona, então, a pesquisa que vem sendo feita até o momento. E eu acho que é uma coisa muito interessante para quem está estudando se posicionar daqui para frente, né? Então, ele complementa o que vem sendo feito até esse momento. Esse outro livrinho, que eu digo livrinho também porque não é muito grande, me aconteceu por acaso numa disciplina. Human Resource Management and Service Work. E o livro é bárbaro e eu cheguei à conclusão que é muito importante. Por quê? Obviamente todo mundo sabe que a gente está entrando numa economia cada vez mais de serviços. E muito pouca coisa é escrita sobre RH e serviços, né? A gente tem alguns poucos artigos e muito menos livros, né? Então esse foi um dos poucos livros que eu encontrei com esse tema. O livro tem uma abordagem também crítica, então ele tem toda uma análise do que seria o RH para serviços, que é extremamente interessante. Eu acho que esse tipo de livro deveria ser mais incentivado, esse tipo de pesquisa deveria ser mais incentivada, e isso aqui é um bom começo, é uma boa base para quem quer estudar. Eu acho que o Brasil, com essa vocação hoteleira, essa vocação para turismo, eu acho que esse tipo de pesquisa é muito interessante para nós. E esse outro livrinho, que também é pequenininho, chama The Employment Relationship, Key Challenges for HR. Eu gostei dele porque ele traz temas, eu vou ter que pôr os óculos até, porque obviamente eu não decorei os temas, e ele traz temas muito importantes para a gestão de pessoas, como a gente fala aqui. Então, olha, por exemplo, os desafios da relação de emprego, o contrato psicológico. Enfim, eu acho que, de certa forma, a gente no Brasil tem uma produção grande desse tipo de tema, que não seria difícil a gente fazer coletâneas desse tipo de capítulos de livros que são super importantes e fazer as ligações desses temas com a importância para a gestão de pessoas. E eu sinto falta desse tipo de livro no nosso mercado de produção nacional. E eu acho que não seria nada difícil, porque a gente tem uma produção bacana em termos de artigos. E esse livro eu fiquei encantada por esse tipo de estrutura de temas. Então foi isso que eu trouxe, eu uso às vezes nas aulas de especialização e dos cursos de especialização. E eu resolvi mostrar mais para incentivar também a nossa produção nacional.